nós precisamos entender que os cargos do legislativo, nós, enquanto poder legislativo, nós somos fabricantes de leis. A lei, eu costumo dizer assim, o direito é uma ciência cultural. O direito como ciência cultural, ele está em constante mutação. E o objeto de estudo do direito é o quê? A lei. A lei está em constante mutação. Direto você vem, emenda na lei, acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa. Então a lei, ela é uma ciência cultural em constante mutação. Tendo o objeto de estudo, né, objeto de estudo do direito, a lei, nós entendemos que o quê? Eu posso criar uma lei que permita, eu quero que essa taça fique no meio. Eu posso criar uma lei que permita essa taça ficar no meio da mesa. Ou mais perto do Roberto. Pronto, eu criei uma lei que a taça vai ficar mais perto do Roberto. É legal? É. Se eu criei a lei, ela foi sancionada pelo prefeito, tá em vigor, lindo, é legal. Tá dentro da lei, porque eu crio leis, eu moldo a lei. Mas aí entra a moralidade. Até onde essa lei que eu criei vai atender às necessidades da população. Até que ponto a minha lei criada ela está em consonância com a expectativa social. Por quê? Eu criei a lei para pôr a taça mais perto do Roberto. Só que o Roberto é abastado, nitidamente a gente vê que ele tem condições, um relógio importado, um boné importado. Ele, não estou discriminando ele, mas eu quero que vocês entendam que o Roberto sendo uma pessoa mais abastada, favorecida, eu tenho aqui uma família pobre, nitidamente passando dificuldades. Eu criei uma lei para pôr isso aqui perto do Roberto, mas não criei para pôr perto dessas pessoas. Tá dentro da legalidade? Tá, mas a moralidade... ela concordaria com isso? Estaria em dia com a moralidade quando eu deixo de beneficiar quem precisa gritantemente para beneficiar quem já tem condições por si só? Não quero criar um sistema separatista de assistencialismo, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando nós retiramos gravames de terrenos grandes, milionários, para o prefeito poder ceder para algum empresário, que seja para gerar emprego, nós não podemos nos pautar tão somente pela legalidade. Que nós podemos retirar gravames, nós podemos atribuir um terreno para o milionário, que vai criar uma empresa ou transferir uma empresa e gerar emprego. Mas naquele momento a população pergunta para nós em grande parte, e os moradores da 26 lá do Tocantins? E os moradores do assentamento tal, da invasão tal, de tal lugar? Ah, mas se você fizer isso você vai incentivar outras invasões. Não, não vou dizer nesse sentido, mas eu vou dizer que tem muitas pessoas que precisam, pessoas que se inscreveram para o Minha Casa Minha Vida, que hoje está extinto, que hoje fala-se sobre um outro projeto que não é governamental, mas que está sob o poder da Caixa Econômica. Então o pessoal fala, poxa, por que não criar alguma coisa? A Prefeitura de Uberlândia pode criar algum projeto nesse sentido? Pode. É caro demais, mas pode. Voltado para idosos, a usufruto, para pessoas com deficiência, enfim, para um grupo que realmente possa ser contemplado, mas um grupo que realmente necessite. Mas nós não vemos isso. Então eu me nego a assinar um projeto que vá te retirar gravames, possibilitar, documentar e dar ou transferir terreno para uma empresa milionária, tão somente porque ele é bonzinho ou ele prometeu gerar 200 empregos. Porque quando eu faço isso, é como se eu dissesse para aqueles pais e mães de família, aquelas crianças que estão largadas, eu não me importo com vocês. Então, nesse momento, a moralidade e a legalidade, muitas vezes, elas não casam. Ah, mas é uma questão subjetiva, que seja. Mas eu não quero criar um sistema separatista onde eu trabalho para o pobre e não trabalho para o rico. Eu quero trabalhar para todos. Do jeito que você falou, eu acho que tem muita lei no Brasil que é imoral. Sim. Muita lei no Brasil mesmo que é feita para beneficiar algumas pessoas. Mas esse exemplo do benefício que você usou, eu não sei se eu usaria ele assim, porque... Eu enxergo situações completamente diferentes. Você dá desenvolvimento, você dá um terreno para uma empresa. Saúde, essa empresa vai trazer pessoas para dentro da cidade, né? Vai gerar empregos dentro da cidade. E às vezes esse cara que está precisando liberar o terreno dele, porque não tem onde morar, não tem a casa própria, esse cara vai ter condição de trabalhar, ganhar dinheiro, se desenvolver e poder comprar a casa dele, sabe? Então, assim, eu não quero que o Estado fique dando as coisas para as pessoas, sabe? Eu quero que o Estado dê oportunidade. E oportunidade eu vejo que você dá com emprego. Correto. Dá emprego, dá condição da pessoa trabalhar
E aí ela vai crescer e vai buscar o que é seu. Igual você está fazendo. Hoje você faz direito, por exemplo. Né? Você está sempre em evolução. E é isso que as pessoas têm que ter, oportunidade de evoluir. É o que eu penso. Não, você disse uma coisa interessante, Roberto. É muito interessante olhar isso aí, até porque eu também falo muito sobre isso. Não criarmos um sistema assistencialista, onde nós, eu vou falar vulgarmente, não damos o peixe, mas ensinamos a pescar. Porque se você dá o peixe, cria-se um hábito, né? Mais ou menos isso, analisando a sua fala. Sim. Mas qual é o problema nessa situação, Roberto? Rodrigo, porque se nós tivéssemos, quando fala sobre uma empresa que vai se instalar num determinado terreno e esses terrenos são retirados os gravames e são passados para essas empresas, muitas vezes nós não sabemos nem quem será contratado. Se tivéssemos como ter assegurado que esses contratados seriam essas pessoas ou pessoas nessas situações, mas muitas vezes, por exemplo, não vou citar nomes por questão de respeito. Claro. Na primeira vez que nós estivemos nessa situação, a empresa que objetivava a retirada de gravame, ela disse de forma caluniosa que tinha uma folha de pagamento de mais de 30 trabalhadores. E aí eu fui aprofundar na história. Ela não tinha nem 5. E na verdade não tinha nenhum. Eram terceirizados que faziam a segurança do prédio. E o objetivo dessa manobra, juntamente lá com a casa, era o quê? Reaver prejuízos, reaver valores para repor o que foi perdido durante anos. E é um empresário muito conhecido na nossa cidade, e ali houve muita mentira em cima da história, e a gente descobriu que não haveria, na verdade, um investimento, a geração de empregos e coisa e tal. Então tem muita coisa, igual eu tô te falando, é muita coisa que você vê nitidamente que está errado. Outra coisa, se o projeto vem para nós assinarmos e nós sabemos que esse projeto, esse mesmo processo poderia se dar via cartório, mas que seria mais lento e mais apurado, nós entendemos o quê? Se der errado, quem vão ser os culpados? Os vereadores. E a imprensa cai matando. Câmara de Uberlândia aprova isso. Vereadores de Uberlândia aprovam isso. Não falam que o projeto veio lá da prefeitura ou que o prefeito apresentou o projeto e que nós aprovamos. Então, quando se tem a boa fé, entendo que você falou de gerar emprego. Eu acho muito bonita essa ideia. Porque para nós, eu falo muito para os meninos, quando pedem uma cesta, eu entendo que pode ser alguém sofrendo. Quando pede um calçado, material de escola, eu entendo que pode ser alguém sofrendo, embora eu não possa ajudar. Mas quando alguém liga pedindo emprego, eu me emociono. Eu me emociono porque a pessoa poderia pedir qualquer coisa, entre aspas, né? Teve acesso. Ou me ajuda, me dá isso. Mas não, pediu emprego. A pessoa não quer esmola. A pessoa não quer uma camisa, a pessoa não quer uma cesta. Ela quer condições de ela mesma comprar a camisa dela, ela comprar a cesta dela, ela comprar o que ela precisa. É lindo. Se nós tivéssemos essa certeza de ceder o terreno e esse terreno ser utilizado realmente dessa maneira, nós aprovamos um projeto do prefeito no mês de junho, se eu não me engano. E gerava 300 novos empregos, 300 novas vagas de emprego. E aí eu falei para o presidente, falei, eu dou um sim, mas com justificativa. E aí quando eu justifiquei, eu disse, eu dou sim, mas eu espero de coração que essas 300 vagas sejam atribuídas a quem fez o concurso e está há mais de ano esperando ser chamado. Que essas vagas não sejam atribuídas a apoiadores políticos, a outras pessoas que agora terceirizadas e tal, porque a gente sabe que as terceirizadas, muitas vezes, não vou acusar, mas existe uma tendência a serem apoiadores de A ou de B. Mas você pode fiscalizar isso, não pode? Na verdade, Rodrigo, a gente pode, mas normalmente o acesso a essas informações a gente só tem depois de feito. Então é cultural ali a gente fazer o requerimento, o pedido de informação formalizado, e eles têm legalmente até 30 dias para dar informação. Quando informam, é informação vaga. Eles não falam assim, ó, Roberto, essa água tá aqui por isso. Não. Olha, Roberto, essa água tá aqui porque ela tem uma razão para estar aí, mas não falo por quê. É resposta vaga, como que eu falo? Algo, como é que eu falo? Algo inconcluso. Não tem uma objetividade, então eu já sou genérico ali. É genérico, é essa palavra, genérico. Eu falo muito pra Paty, né, que a Paty trabalha no administrativo, eu falo, Paty, vamos fazer perguntas objetivas, vamos ao ponto. O que, quando, como, onde, por quê? Só isso. Não veio, eu vou pra tribuna. Perguntei o quê? Não disseram o quê? Ah, vão olhar. Quando vão olhar? Quem vai olhar? Como vai olhar? Não respondem. Então, Rodrigo,
Ali a gente percebe uma dificuldade muito grande quando se fala em transparência. Não há transparência. Não há. A transparência é praticamente inexistente. E é da onde a gente fica taxado como oposição, porque eu e outros vereadores, menos de um terço, nós focamos nessa fiscalização, na propositura de mecanismos legais para a transformação da vida social, mas infelizmente, muitas vezes nós não temos nenhum respaldo. Eu vi um amigo meu, ele trabalhou aqui já como vereador, esteve vereador, e ele me falou que era terrível chegar para trabalhar, para fazer uma sessão ali, porque ele meio que era um cara que pedia essas contas, né? E que ele chegava lá, ele chegava depois de uma sessão, por exemplo, ele ia embora passando mal, porque tamanha era a capacidade de carga que ele sentia de ódio, que os colegas tinham ódio dele, aquela sensação de, cara, eu vou te matar, você entendeu? E aí a gente pega, já você tá em Uberlândia, a gente viu há pouco tempo atrás, você não vai falar quem que era, não? Rodrigo é o nome. Pô, o convidado eu entendo não falar. Agora você falar quem que não fala quem que era, não pô. Tá mais. Ele não tá lá mais. Foi há muito tempo já. Colega meu era criança, né? Mas é verdade isso aí, mano. Depois eu te falo quem. E aí, em Uberlândia, a gente viu que teve lá uma ação esse tempo, acho que no último lá, e de 27, 23 foram... Sim. Sentenciado e tudo mais. Então a gente entende que lá tem um bando, ou tinha, de gente fazendo errado.